E se o Shanks não tivesse impedido o Kaido de chegar a Marineford? E se o salto no tempo nunca tivesse ocorrido e a tripulação do Luffy tivesse ido direto pro Novo Mundo? Eles iriam sobreviver? Ainda melhor, e se o Luffy tivesse sido capturado e condenado à morte? Bem, eu pesquisei esses tópicos por um longo tempo e aqui está exatamente o que aconteceria. Ok, todos vocês sabem como o Kaido queria ir para Marineford e se juntar à guerra. Felizmente, ele foi interceptado e impedido pelo Shanks. Mas e se isso nunca tivesse acontecido? E se o Shanks tivesse chegado tarde demais para detê-lo? Primeiro, vamos ver de que lado o Kaido lutaria. Ele ajudaria os marinheiros e atacaria o Barba Branca, ou seria o contrário? Antes de eu te responder, ajeita sua coluna, sente-se de maneira confortável com a sua pipoquinha e deixe o seu gomo no like para mim continuar trazendo vídeos com essa qualidade para você. E obviamente se inscreve para não perder as futuras teorias de One Piece e outros animes. Pois então, ele lutaria contra os marinheiros ou atacaria o Barba Branca? Eu honestamente duvido que o Kaido se juntaria a qualquer lado. Seu único objetivo aqui é matar o Barba Branca, e se alguém mais tentasse impedi-lo, ele os esmagaria, não se importando quem fossem. Então, como seria a batalha agora que há duas tripulações de imperadores no campo de batalha? A primeira grande mudança é que Barba Negra provavelmente não apareceria. Ele é muito cauteloso sobre com quem enfrenta, e com Kaido lá, ele estaria aterrorizado e não tentaria nada. Pois é, cagão, sem exceção. Claro, os marinheiros imediatamente reconheceriam que Kaido é atualmente uma ameaça muito maior do que o Barba Branca devido à sua natureza destrutiva. Ainda assim, por enquanto, eles esperariam e observariam. Então, imediatamente após se juntar à guerra, o Kaido atacaria Barba Branca, e os dois entrariam em uma das batalhas mais épicas que todos nós já vimos no anime. Marco e os outros comandantes se altariam imediatamente para ajudar o seu capitão, mas seriam impedidos pelos grandes astros de Kaido, King, Queen e Jack, que os instruiriam a não perturbar a luta entre Kaido e Barba Branca. Ambos estariam igualmente fortes. Essa batalha criaria um caos completo, destruindo metade de Marineford no processo. E podemos supor que a esse ponto o Luffy se apressaria para resgatar o Ace e ativaria involuntariamente o seu Haki do Conquistador, chocando todos no campo de batalha. Isso, juntamente com a destruição causada pelo Kaido e pelo Barba Branca, deveria ser o suficiente para que o Luffy entrasse e salvasse o seu irmão. No entanto, Akainu se envolveria imediatamente, e como ninguém estaria por perto para ajudá-lo, Ace morreria protegendo seu irmão novamente. Mas assim que o almirante tentasse matar o Luffy, uma forte explosão de Haki o detém em sua trilha. Claro, é o Shanks, e embora ele tenha chegado tarde para impedir o Kaido, ele o seguiu até a base. Ele também trouxe esse gigantesco botão de inscrição, que de qualquer forma você deveria clicar. Mas sendo assim, ele tentaria ajudar o Barba Branca, mas o velho se recusaria dizendo algo como: "Esta é a minha batalha, Ruivo. Não me interrompa ou eu te matarei também." Shanks ouviria e não tentaria ajudá-lo. Sengoku provavelmente ordenaria aos almirantes que não atacassem os piratas do Ruivo e esperassem por uma chance. Depois de uma longa e feroz batalha, Barba Branca estaria completamente sem forças devido à sua doença, e Kaido eliminaria com o último ataque. Tendo feito o que veio fazer, o Kaido tentaria deixar a base, mas vendo a sua chance, os marinheiros tentariam interceptá-lo e derrotá-lo, enquanto ele ainda estaria exausto de sua batalha. Shanks usaria esse caos para sair em segurança com o Luffy. Kaido e seus comandantes lutariam contra todos os marinheiros, incluindo Garp e Sengoku. O que realmente aconteceria aqui é muito difícil de adivinhar, mas considerando que os marinheiros estariam em sua plena força e Kaido estaria ferido devido à batalha contra o Barba Branca, acredito que eles realmente conseguiriam derrotá-lo. Agora, imagina o encontro do Luffy com o Shanks após acordar junto da sua tripulação do Ruivo. Seria bem interessante, mas ainda restam 3 cenários interessantíssimos para descobrirmos, e o último é absolutamente insano. Bem, o que aconteceria se o salto no tempo nunca tivesse acontecido, e se os piratas dos Chapéus de Palha se reunissem depois de 3 dias, assim como planejaram originalmente? Eles ainda conseguiriam realizar tudo o que fizeram, ou algo muito mais sombrio aconteceria? Bem, para começar, eles obviamente estariam muito mais fracos do que na história original, e teriam um clima consideravelmente mais difícil no Novo Mundo. Eu sei que muitos de vocês estão dizendo agora que os Supernovas conseguiram sobreviver no Novo Mundo muito bem e se tornaram piratas um tanto notórios. Como Luffy era um dos Supernovas
supernovas mais fortes na época, ele também sobreviveria facilmente ao Novo Mundo, certo? Bem, não é bem assim, e eu vou explicar o porquê. Há uma diferença importantíssima entre o Luffy e os outros supernovas, e você pode adivinhar o que é. Se você disse que o Luffy e sua tripulação consistem em idiotas completos que não têm o menor senso de perigo e atacariam quem quisessem, independentemente das consequências, você estaria absolutamente certo. Veja bem, mesmo que no Novo Mundo seja um mar mais perigoso, com um bom planejamento e organização, você poderia evitar realmente inimigos fortes e também ficar até mais forte. Isso é exatamente o que alguns dos supernovas fizeram. Hawkins, por exemplo, literalmente usava cartas de tarô para prever o resultado de eventos específicos. Law se tornou um Chichibukai, o que facilitou muito a sua jornada. E Badge se aliou a Big Mom. Você consegue imaginar o Luffy fazendo qualquer uma dessas coisas? Claro que não. Por exemplo, pegue o arquipélago de Sabori. O Luffy atacou um dragão celestial sem se importar com as consequências e disse algo como: "Almirante, vem até mim, não tenho medo." E claro, quando Kizaru realmente veio, o Luffy percebeu o quão fraco ele realmente era contra alguns dos lutadores mais poderosos do Novo Mundo. Se o Luffy se deparasse com imperadores nas primeiras fases do anime, provavelmente os desafiaria também, coisa que ele fez com o Aokiji para proteger a Robin, que também acabou perdendo feio. Com base em tudo isso, Luffy e os Chapéus de Palha não teriam absolutamente nenhuma chance de sobreviver no Novo Mundo. Eles podem ser capazes de deixar a Ilha dos Homens Peixes ainda vivos, mas assim que chegassem em Punk Hazard e enfrentassem Xar Claw, assinariam a sua sentença de morte. Não há como os Chapéus de Palha derrotarem Xar sem seu treinamento após o time skip. Eles nem sequer sabiam usar Haki naquela época e eram obviamente muito mais fracos. Então, infelizmente, o Luffy e a sua tripulação morreriam durante esse arco. E antes de explicar o que aconteceria se o Luffy com o Gear 5 estivesse em Marineford, vamos primeiro explicar o que aconteceria se o Luffy fosse capturado e condenado à morte pelos marinheiros. Deixe-me começar dizendo que isso certamente iniciaria a maior guerra de todas, ainda maior do que a de Marineford foi. Embora capturar um Yonkou como Luffy seja um sonho do governo mundial, se eles realmente tentassem, isso se voltaria contra eles. Aqui estão duas coisas importantíssimas que a captura de Luffy desencadearia, e deixe-me explicar exatamente o que são. Em primeiro lugar, como existem muitos países que o Luffy libertou, isso provavelmente faria com que todos eles abandonassem o governo mundial como um sinal de rebelião. O governo teria que enviar a Ship Zero ou algum outro grupo para conter essa revolta, mas isso só pioraria as coisas, já que a maioria das outras nações veria um verdadeiro rosto deles. Com isso, é possível que ainda mais países deixassem o governo, levando o mundo a um estado de caos, mas isso ainda assim nem é o maior problema deles. Você sabe quantas pessoas tentariam salvar o Luffy da execução? Acreditaria se eu dissesse que seria facilmente mais de 100 mil pessoas? Pense nisso: os Chapéus de Palha, toda a grande frota do Bag, os piratas do Ruivo, o exército inteiro de Alabasta, Boa Hancock e as piratas Kuja, os samurais de Wano e os remanescentes dos piratas do Barba Branca, todos os Homens Peixes, a família inteira do Frank, o exército revolucionário inteiro e possivelmente até mesmo o Garp. Esta seria com certeza a maior aliança de todas as forças já feita. Embora haja alguns marinheiros notáveis como Sengoku, Touro Verde, Fujitora, Kizaru e Akainu, eles ficariam completamente impotentes, mesmo se executassem o Luffy antes da chegada da aliança. Isso só pioraria as coisas para eles, tornando a situação um caos absoluto. No final, supondo que todas as facções mencionadas possam trabalhar juntas, a força militar inteira dos marinheiros seriam esmagadas. É louco pensar que um homem sozinho poderia reunir todas essas pessoas e derrubar o governo inteiro. E lá atrás em Marineford, o Mihawk resumiu isso perfeitamente. Abre aspas. Não é algum tipo de poder especial, mas ele tem a capacidade de fazer aliados em todos os lugares que os encontra. E essa é a habilidade mais temível dos mares. Fecha aspas. E finalmente, o momento que todos estavam esperando. O que aconteceria se o Luffy com o Gear 5 estivesse em Marineford durante a execução de Ace? Depois de despertar sua Akuma no Mi, o Luffy se tornou um dos personagens mais fortes de todo o anime. Mas imagine o que ele teria feito se tivesse esses poderes antes do time skip. Como ele se sairia contra alguns marinheiros? Ou melhor, como ele se sairia com os marinheiros e Chichibukai
Chichibukais que estariam em Marineford e o mais importante, ele seria capaz de salvar o seu irmão Ace. Vou começar dizendo algo chocante. Acho que nem mesmo o Luffy com Gear 5 é realmente mais forte do que o Barba Branca em Marineford. Pense nisso, o Barba Branca já estava velho e doente na época. Ele tinha que estar conectado a equipamentos médicos o tempo todo e tinha apenas uma fração do poder e resistência que costumava ter. E mesmo com essa fração de poder, eu menciono isso apenas para demonstrar o quão influente o Luffy com Gear 5 seria nessa luta. Fora que podemos assumir que o Luffy Gear 5 usa a Toon Force, coisa que, né, só aqueles com um haki incrivelmente poderoso seriam capazes de pará-lo. Bem, a batalha começaria da mesma forma que no anime, mas tudo mudaria assim que o Luffy caísse do céu e se juntasse à diversão. A primeira grande mudança é que o Luffy usaria imediatamente o seu haki do Conquistador para eliminar todos os oponentes mais fracos, para que não ficassem no seu caminho. E lembra de como os almirantes estavam brincando com o Luffy e não o levavam tão a sério durante aquele arco? Bem, dessa vez não seria o caso, já que os almirantes definitivamente sentiriam a ameaça que o Luffy representaria. Então, como seria a batalha? Sei que muitos de vocês estão pensando que o Luffy simplesmente entraria em um modo Deus e acabaria com todos, mas sejamos realistas aqui. O Luffy Gear 5 é incrivelmente forte, mas ele estaria lutando contra 3 almirantes, Chichibukais e até mesmo Garp e Sengoku. Se quisesse sobreviver, definitivamente não deveria subestimar esses inimigos. Mas de qualquer forma, o Barba Branca também reconheceria a força de Luffy e os dois se juntariam. Primeiro, os comandantes de Barba Branca deveriam ser fortes o suficiente para conter alguns dos Chichibukais e possivelmente um dos almirantes. O único Chichibukai que causaria problemas aqui seria nada mais nada menos que Mihawk, mas considerando que ele não estava realmente interessado em lutar durante aquele arco, provavelmente não se esforçaria para parar o Luffy ou o Barba Branca. Em seguida, o Barba Branca e o Marco devem facilmente segurar os dois almirantes restantes e mantê-los ocupados. Isso significa que o caminho do Luffy estaria livre e em seguida direto para o Ace. Seu primeiro obstáculo seria o Garp, e como já foi mostrado no anime, o Garp não conseguiria se forçar a golpear seriamente o Luffy, então provavelmente o deixaria passar. O único restante agora é o Sengoku, e dessa vez ele lutaria muito mais seriamente contra o Luffy com tudo que ele tem. Então Luffy pode derrotá-lo? Bem, não esqueçamos que Sengoku é realmente velho, 77 anos para ser exato, e ele não é tão temível quanto costumava ser, e como almirante de frota, provavelmente não viu muita ação por um bom tempo. Com base nisso, Luffy deveria ser capaz de pelo menos feri-lo o suficiente para escapar com o Ace, mas não sem algumas lesões sérias. Enquanto isso, Barba Branca seria esfaqueado pelo esquadrão, o que o colocaria ele e sua tripulação em desvantagem. Além disso, toda a tripulação do Barba Branca chegaria para emboscá-lo. Entretanto, como na versão original eles conseguiriam matá-lo, Luffy, enfurecido, lutaria contra os almirantes e os feriria gravemente, mas também sofreria mais ferimentos. Quando o Shanks chegasse, ambos os lados estariam completamente exaustos e incapazes de continuar a lutar, e a guerra terminaria com o Ace vivo, justamente porque com esse poder, o Luffy seria capaz de se proteger enquanto o Ace poderia cuidar do próprio umbigo, literalmente. Mas e aí, o que você acha? Eu sempre viajo, né? Mas comenta aí, acha que em qual dessas possibilidades o Ace realmente sairia vivo? Não se esqueça do like para me ajudar a trazer mais vídeos como esse e se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo de One Piece e outros animes. Eu te vejo em outro vídeo, otaku!